Sou Irla, sou nutricionista, trabalho nutrindo vidas e consolidando sonhos. No vídeo de hoje eu quero começar sabendo de você que está me assistindo. Será que você está percebendo um excesso de peso? Cansaço, acorda muito cansado ou cansada, não tem fome ao acordar. Sua fome chega depois do meio-dia, depois das 14 horas. Será que você está se acordando já com nível de ansiedade, com nível de estresse? Você está tendo todo um desequilíbrio no funcionamento do seu organismo, principalmente para os homens, um acúmulo de gordura abdominal. Então você começa a perceber que você era mais sequinho, sua camisa não ficava tão apertada e hoje a sua camisa está ficando um pouco mais justa e está tendo a necessidade de fazer a troca de camisas frequentemente. Você que usava um M passou a usar um G, passou a usar um GG, isso não é normal. E eu tenho aqui a explicação para que você descubra o que é que está acontecendo com o funcionamento do seu organismo. E para as mulheres, será que elas estão percebendo um acúmulo de gordura nas pernas, nas costas, no abdômen também? Só que o percentual de gordura de todo o seu corpo, né, se você é mulher, tá tendo um excesso. Você começa a perceber mais celulites. Trouxe um estudo para vocês, onde a gente trabalha a influência do ciclo circadiano. Então, quando há uma ruptura nesse ciclo circadiano, a gente tem diversas alterações no funcionamento do nosso organismo. O nosso organismo, ele trabalha em cima desse ciclo circadiano, onde a gente tem um momento de estar acordado e o momento de estar em repouso. Nesse momento de repouso, o organismo trabalha também. Não é porque você está dormindo que você está totalmente desligado. Na realidade, no momento em que a gente inicia esse processo de sono, o nosso organismo inicia uma produção de hormônios que estão relacionados à fome e à saciedade. Como, por exemplo, quando a gente está dormindo, existe a produção do hormônio chamado grelina, que é um hormônio que ele é responsável pela fome quando você acorda e é responsável pela fome que você sente no decorrer do dia. E junto com esse hormônio, que é a grelina, que ele é produzido pelo intestino, temos também a leptina, que ela é produzida pelo pâncreas. Então, a leptina é aquele hormônio que ela é responsável pela saciedade. Então, no período onde você acabou de se alimentar, esse hormônio libera sinalizações e faz com que você não sinta fome. Então, muitas pessoas estão tendo problema em relação ao emagrecimento, porque tem um ciclo de sono alterado, começa a dormir muito tarde, acordar cedo ou acordar tarde demais também. Então acaba tendo interrupções na produção, tanto interrupções como alterações na produção da grelina e da leptina, que são responsáveis pela fome ao acordar. Então, se esses hormônios não foram produzidos de forma adequada, você vai acordar pela manhã e vai dizer: não sinto fome, eu não tenho o hábito de tomar café da manhã. Na realidade, não é o hábito. E aí a gente tem o ciclo circadiano, que ele é regulado pelo relógio biológico. Então, quando a gente vai chegando perto do pôr do sol, quando vai se aproximando esse momento, o nosso corpo, ele entende que é hora de dormir. Por isso que você, quando dá umas 18 horas, 19 horas, dá aquele soninho, você dá aquele cochilo, mas aí começa a mexer com telas, com celular, com TV, começa o uso de luzes, e aí acaba passando esse teu sono e você começa a ficar até 2, 3, 4 horas da manhã e não consegue dormir. Fica focando em estudos, fica focando em redes sociais, fica mexendo em celular. Tudo isso faz com que o seu corpo desperte, faz com que ele entenda que não é o momento de dormir. Então, nosso cérebro, ele é muito sensível
E todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo o que acontece ao nosso redor são sinalizações, são gatilhos que vai fazer com que a gente desperte ou que a gente não desperte. À noite, quando vai chegando 17 horas, 18 horas, 19 horas, naturalmente o nosso organismo ele se prepara para dormir. Quando a gente rompe esse ciclo do sono, a gente altera a produção da melatonina, que é um hormônio que faz com que a gente durma bem. Ele é considerado o hormônio do sono. Então, alguns alimentos que quando são ingeridos nesse momento, na refeição da noite, eles propiciam uma melhor produção da melatonina, como alimentos ricos em triptofano, como por exemplo a aveia, banana. Os estudos mostram que o pico da melatonina, quando dá 10, 11 horas da noite, existe esse pico, essa produção maior. E aí quando a gente chega a 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, o hormônio da melatonina ele começa a baixar para que a gente já vá se preparando para despertar. Nosso corpo começa a elevar a temperatura, há um aumento dos batimentos cardíacos e um aumento do cortisol. O cortisol é aquele hormônio que faz com que a gente comece a despertar. Então, quando a gente rompe todo esse ciclo do sono, começa a trocar o dia pela noite, tem pessoas que dizem, não, eu sou noturna, eu só trabalho à noite, eu só consigo pensar à noite. Na realidade, os estudos até hoje, pode ser que futuramente eles digam outra coisa, mas até hoje, as diversas pesquisas, tanto do Brasil como pesquisas internacionais, mostram que a ruptura, a troca durante o dia pela noite, traz problemas no funcionamento dos hormônios e eleva o aparecimento de doenças metabólicas, como diabetes, alteração da pressão arterial, esse aumento da fome, porque durante a noite há essa produção desses hormônios, como a grelina, a leptina, que eu falei anteriormente. Então, assim, não é conteúdo tão teórico, mas é para que você entenda um pouquinho sobre o que é esse hormônio e por que é que você está tendo todas essas alterações, até mesmo no funcionamento intestinal. As pessoas começam a não ter o hábito de ter uma regulação no funcionamento intestinal. O intestino só funciona a cada 3 dias, a cada 4 dias, porque tem uma alteração no sono. Então, há um ritmo, há uma rotina que o nosso organismo precisa seguir para que a gente tenha esses benefícios em forma de saúde, em forma de saciedade, em forma de bem-estar, de coragem, de vigor. Então, tudo isso a gente consegue com a alimentação, com a atividade física, mas também respeitando o ciclo biológico e o ciclo circadiano. Nós temos disponível 24 horas do dia e 1/3 desse momento a gente precisa reservar para dormir. Os estudos mostram que precisamos dormir de 6 a 8 horas. Claro, tem pessoas que com 5 horas vai ficar satisfeito e tem pessoas que vai precisar um pouquinho mais de 9 horas, mas são exceções. A média é de 6 a 8 horas. Vem sendo estudadas aquelas pessoas que dormem mais, que dormem menos, que trocam o dia pela noite. E na maioria das pessoas que tem essa ruptura do sono, tem justamente alterações metabólicas. Então, às 2 horas da manhã, o corpo começa a elevar a temperatura. Não sei se você já acordou de madrugada com calor, porque o corpo está sinalizando que ele tem que se preparar para acordar às 5, 6 horas da manhã. Há uma baixa na produção da melatonina e começa a ter um aumento da produção do cortisol para que você acorde bem e que você acorde com fome, pois a grelina ela é responsável pela fome, ela deve ser produzida à noite para que você, ao acordar, você tenha essa fome. E aí, uma dica para você. Você quer essa dica? A dica é, logo que você acordar, toma uma água em temperatura ambiente para que comece fazendo um detox através da água, algo bem simples. Nosso corpo é formado por 80% de água. Então, ao acordar, já que você vem de um período em jejum, toma essa água em temperatura ambiente, porque quando você toma água gelada ao acordar, há contrações peristálticas do seu organismo. Então, é interessante tomar água em temperatura morna ou a temperatura
ambiente logo ao acordar. E aguarda um pouquinho, 1 hora a 2 horas, para que você tome o seu café da manhã. Porque como a melatonina ainda não tem baixado tanto, o pâncreas ele não libera tanta insulina para que você absorva essa energia vinda dos alimentos e que distribua por todos os órgãos. Então, são teorias que explicam por que você está tendo um excesso de peso, você está aumentando o seu percentual de gordura, você está vivendo estressado. Por quê? Porque você está rompendo esse ciclo do sono. Essas informações não substituem um acompanhamento nutricional, uma avaliação presencial ou online, algo individualizado, mas serve para que você dê esse pontapé inicial e comece a despertar. Comece a observar, identificar os gatilhos que estão te fazendo engordar. Então, se você achou interessante, se você se identifica com não acordar com fome pela manhã, ter vontade de comer muito durante o dia, alimentos doces, depois você quer salgado, você diz, não, eu tô com fome, não sei que tipo de fome é. E se você tem mais vontade de comer durante a noite, então esse vídeo foi para você. E se você gostou, partilha nos teus grupos de WhatsApp e não se esquece de se inscrever no canal. Muitas pessoas acabam assistindo o nosso vídeo, mas o YouTube é uma ferramenta robótica. Se você não se inscrever, você não vai receber os nossos vídeos. E me conta aí de qual cidade você está assistindo. Coloca aqui nos comentários para que eu possa saber até onde esse vídeo está chegando. Aguardo você para o próximo vídeo.